Deve o mortal sensato detestar a guerra. Se entretanto ela for inevitável, os louros não serão de quem morrer lutando por causa ignóbil, que afinal só traz desonra. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Troianas, tragédia de Eurípides, apresentada pela primeira vez em 415 a.C. E eu decidi ler As Troianas porque esse mês de março, aqui no Projeto Ferrante Indica, a gente vai ler o Cassandra, da Christa Wolf. Esse vai ser o vídeo do último domingo do mês, então, para o nosso projeto. E eu queria ler algumas tragédias onde a Cassandra aparecesse. A Cassandra aparece no final da Ilíada e ela aparece na Eneida. Não lembro se ela aparece na Odisseia, mas ela aparece nesses dois poemas épicos. E aí eu fui procurar outras fontes onde a Cassandra aparece também, e As Troianas é uma delas. Para mim foi um grande prazer ler o Eurípides, é um tragediógrafo que eu amo aqui no canal. A gente já tem vídeo sobre o Medeia, eu vou deixar nos cards. Eu fiz uma leitura da Medeia em 3 versões, 3 recontos do mito, vamos dizer assim. E num deles é a tragédia super famosa do Eurípides. Eu li nessa edição que saiu pela Zahar e que tem tradução icônica do Mário da Gama Cury, que é um grande tradutor do grego. E o que me interessa muito nas leituras do Eurípides é que o Eurípides é um tragediógrafo que traz um grupo um tanto quanto marginalizado, vamos dizer assim, para frente, né? Ele põe em evidência. Na Grécia Antiga existiam aquelas pessoas que eram consideradas cidadãos. E eram homens, os homens livres, os homens que não precisavam trabalhar, os homens que tinham escravos. Mulheres, escravos, estrangeiros e crianças não eram considerados cidadãos. E o Eurípides traz essa galera para frente, né? Então, no Medeia, por exemplo, a gente tem essa história sobre uma mulher que é uma estrangeira, né, que está exilada, enfim, e que vai ter uma série de problemas por causa disso. Nas Troianas, a gente vai ter um problema parecido. As Troianas são as mulheres de Troia e essa tragédia, ela se passa no fim da Guerra de Troia. Acabou a Guerra de Troia. Troia está destruída. Então, os gregos venceram e eles estão prontos para levar o seu espólio de guerra, dentre as coisas, as mulheres, né, que vão ser levadas como escravas, como concubinas. E eles estão prontos para incendiar Troia. A peça começa com uma conversa entre Atena e Poseidon. Eles estão planejando atrapalhar o retorno dos gregos, eles querem punir os gregos. Atena está muito pistola, porque Ájax tentou violar Cassandra, ele agarrou a Cassandra dentro do templo de Atena. Cassandra foi se refugiar lá e inclusive ela agarra a estátua da deusa enquanto o Ájax está lá violentando ela. E ele não recebeu punição equivalente para a desonra, para o ato, né, que ele fez, né, para esse desrespeito à deusa. Então Atena está muito pé da vida e decide se vingar depois de ter ajudado os gregos. Então ela está combinando com Poseidon o processo de atrapalhar no mar, nas ondas, enfim, com tempestades, o retorno dos navios gregos para casa. Então a gente já percebe que a Cassandra já está envolvida aí no primeiro conflito da peça. Mas o longo, assim, a coisa longa da peça, na verdade, é o lamento dessas troianas, né? A gente tem principalmente na figura da Écuba, a viúva do Príamo, que era o rei de Troia. E a Écuba vai ter longas falas, longos lamentos, que teriam sido cantados na forma original por Troia, pela perda de Troia, pela perda dos seus filhos. O Príamo e Écuba eram famosos por ter muitos filhos, mas a Écuba fala dos troianos todos como seus filhos, da perda dos seus filhos, da perda do seu filho heróico, que foi Heitor, né, e das suas mulheres. A Écuba teve uma filha sacrificada, que foi Polixena, e ela tá vendo ali a sua outra filha, Cassandra, que vai ser entregue como concubina para Agamenon. Ela, a Écuba, vai ser entregue como escrava de Odisseu. E a sua nora, Andrômaca, vai ser escrava do filho do Aquiles, que é um rapaz que tem um nome estranhíssimo, que é Neoptólemo. O Aquiles morreu, né? Então ele vai
ela vai ser escrava do Neoptólemo. A maior parte das falas dessa peça é da Hécuba, e ela então vai ficar ali lembrando os grandes feitos de Troia e lamentando a queda de Troia, a destruição de Troia, a perda dos seus filhos, a morte, chorando a morte dos guerreiros. E o coro é composto pelas mulheres troianas, né? E essas mulheres, virgens ou viúvas, vão ficar ali num longo diálogo com Hécuba também, lamentando, pedindo que os deuses recebam seus maridos finados, enfim, e zelando pelo seu destino, e inclusive se questionando o que será delas agora, né? O que vai acontecer com elas agora que elas vão ser escravas. A Hécuba fala muito sobre essa mudança da sorte, né, e sobre esse seu destino trágico, porque ela era rainha, ela era mãe de muitos, ela era mãe de heróis, e ela agora vai ser uma escrava estrangeira. Então ela está aí nesse processo de mudança de identidade, né? Ah, céus, em que palácio irei servir? De que senhor, de quem serei cativa? Eu, velha, triste, inútil, qual zangão, espectro lastimável, nada mais que a sombra sofredora de um cadáver. Guardar as portas, pajear crianças, eis a tarefa reservada àquela que em Troia tinha as honras de rainha. A Cassandra e a Andrômaca participam desse lamento, e as cenas dela são bastante marcantes. Quando Cassandra aparece, Cassandra prevê a própria morte, né? Não sei se vocês sabem, mas a Cassandra, ela tem o dom, ela é uma profetisa de Apolo, né? E ela faz, então, profecias. E existem algumas versões diferentes de como ela teria obtido essa capacidade, né? Tem um conto que fala de ela quando criança com seu irmão gêmeo pegou no sono dentro do templo de Apolo e serpentes sussurraram no seu ouvido um sussurro de purificação, e a partir de então os dois irmãos passaram a ter a capacidade de prever coisas. Mas também existe a versão de que Apolo prometeu a Cassandra esse dom se ela se entregasse para ele. Ela teria aceitado, ele ensina o dom para ela, mas ela decide não se entregar. A parte mais famosa do mito é essa, é que Apolo quer possuir Cassandra e ela não permite, ela resiste. E então o que o Apolo faz é que ele não tira o poder dela de prever. O que ele faz é que ele tira o seu poder de persuasão. Então ninguém acredita na Cassandra. Então ela faz as previsões, ela prevê a queda de Troia, ela prevê quando Paris aparece lá, porque Paris tem uma história de Paris, que é um filho desviado, né? Então, assim, existia uma maldição, uma profecia relativa ao Paris, que era irmão dela. Esse filho, ele é mandado embora, enfim, pelo Príamo, deveria ter sido morto, mas na verdade é mandado embora, e aí como ele não morreu, ele reaparece. E aí quando ele volta, a Cassandra já faz a primeira previsão de que ele vai ser o motivo da queda de Troia, porque, para quem não lembra, o Paris meio que captura a Helena, ou traz a Helena, e aí também, isso é a outra versão, a Helena também vai aparecer aqui, já vou falar dela, né, se a Helena teria sido raptada ou se ela teria ido com Paris por livre e espontânea vontade. Helena, que era esposa de Menelau, da Grécia. Então, Paris leva a Helena com ele, aí desemboca lá o conflito entre os espartanos e os troianos, né? Então, a Cassandra, ela faz uma série de previsões, ninguém acredita nela nunca, e isso vai criar posteriormente, né, a expressão do complexo de Cassandra, enfim, que é quando a mulher, a palavra da mulher não é levada a sério. Mas aqui a Cassandra vai prever a própria morte, ela vai prever a própria morte e a morte do Agamenon. Ela está sendo levada para ser concubina do Agamenon. E numa outra peça que eu pretendo ler também, que chama Agamenon, a gente vai ver aí a realização desse assassinato deles dois, cometido pela Clitemnestra, que era a mulher oficial do Agamenon. O Clitemnestra também tá pistola, porque esses homens só fazem merda, né? Esses homens só aprontam. Então o Clitemnestra também está pé da vida e quer se vingar de Agamenon. A fala da Cassandra é muito interessante, ela tá em transe, né? A Cassandra faz as profecias em transe, então ela surge assim em transe, as pessoas não sabem direito o que tá acontecendo, e ela começa a falar todas essas coisas que vão acontecer, né? Enfim, meio que dizendo que
Os troianos vão ter sua vingança, de certo modo, porque o líder dos espartanos vai ser morto. Em seguida, a gente tem a Andrômaca também, com uma longa fala de lamento, e tem uma cena muito triste junto com a Andrômaca, porque a Andrômaca tem um filho pequenininho, o Astyanax, que era um filho dela com o Heitor. E o Odisseu decide que tem que matar esse menino, né? Porque não pode sobrar nenhum troiano, vai que ele cresce, quer se vingar, quer restaurar a Troia, enfim. Só que não satisfeito em decidir que tem que matar uma criança de colo, ele decide que tem que matar atacando o menino do alto de uma muralha, do alto de uma torre, né? Então, assim, é uma cena horrível. Que o Eurípides claramente estava querendo sensibilizar as pessoas aqui. Porque o Eurípides escreveu essa peça com a intenção de alertar Atenas. Atenas tinha entrado numa guerra recente com a ilha de Melos. Ganhou e devastou Melos. Inclusive, os sobreviventes de guerra, o tratamento foi muito brutal. E Eurípides era um pacifista. Ele olhava para aquilo ali e achava tudo muito esquisito, tudo muito insensato. Eurípides, que era contemporâneo dos sofistas. Eurípides era contemporâneo de Sócrates, era contemporâneo de Protágoras, de Anaxágoras. Então, o Eurípides era um cara que estava inteirado nas discussões sofísticas. Ele já é considerado, dentre os três grandes tragediógrafos, né, o Ésquilo, o Sófocles e ele já é considerado o mais racional. Então, assim, o Eurípides põe menos na conta do destino, né, dos deuses, as coisas que acontecem com os personagens. E, de certo modo, a tragédia como gênero, ela já é a elaboração desse estar no mundo, né, da experiência do ser. A tragédia, ela já é menos reverente do que o épico, né? Então, no épico, o destino e os deuses têm um peso muito grande, e esse peso ele começa a se diluir na tragédia como elaboração da experiência do ser, e ela vai ser mais diluída entre esses três tragediógrafos exatamente com Eurípides. Não por acaso, alguns teóricos costumam brincar dizendo que Eurípides é o Nelson Rodrigues da tragédia grega, porque ele já põe muito as motivações dos personagens nas suas questões pessoais, nas escolhas que eles fazem. O Eurípides põe os deuses nas peças, assim, essa questão de ateísmo na antiguidade é super complicada, tem várias especulações se Eurípides era ateu, e muitas pessoas dizem que não, mas o questionamento sobre o Estatuto dos Deuses, ele se dá de modo muito gradual, né? Então, assim, você primeiro questiona se os deuses são aqueles mesmos, ou se eles são daquele jeito mesmo, que é descrito, como é descrito nas peças, como é descrito nos épicos, enfim. Então, é menos a dúvida sobre a total existência dos deuses do que da maneira como aquilo ali poderia ser, até porque a gente tem que pensar que não existia ainda a diferença entre física e metafísica nessa época, né? Não existia muito os gregos não tinham muito essa concepção do mundo físico separado do metafísico. Então, a noção de divino dos deuses é um rolê completamente diferente do que a gente está acostumado a conceber. Mas o Eurípides, de fato, é esse tragediógrafo que traz as motivações bem mais para o individual dos personagens do que para essas tensões entre deuses e o destino. Num determinado momento, o Eurípides põe uma fala na boca do Poseidon para criticar os horrores da guerra. O homem que destrói cidades é demente, como profanador de templos e de túmulos, asilos sacrossantos dos parentes mortos. Quem age dessa forma cedo há de perder-se. O Eurípides, como eu falei, queria alertar Atenas por causa dessa insânia e brutalidade na guerra com Melos. Só que Atenas está para entrar na outra guerra, que é a Guerra da Sicília. Isso não é a peça, tá, gente? Isso é o contexto em que a peça foi escrita. E então, o Eurípides escreve essa peça para alertar Atenas do que pode acontecer com eles caso eles percam a batalha com a Sicília. O que eventualmente vai acontecer. Não sei se Eurípides virou na cara dele e falou, eu bem que avisei, né? Mas enfim, a ideia era fazer esse alerta. Então ele é muito pesado nessas críticas. E aí o que ele faz com essa peça maravilhosa? Eu adorei a peça, gente. Já vou logo avisando. Ele traz para frente, para evidência, quem sobra numa guerra? Quem é que sobra na guerra? Né? Tem a ver com a fala com que eu abri o vídeo, né? Com a citação com que eu abri o vídeo.
não é a galera que morreu lá na batalha. Quem sobra são as mulheres, as crianças, essas pessoas que são brutalizadas, estupradas, jogadas do alto da torre, né? É essa galera que são os fracos, que não tem poder de escolha. São eles os que sofrem o resultado posterior da guerra, né? Então Eurípides aí, incisivo, cirúrgico na sua crítica. Um outro momento bastante marcante da peça é a fala da Helena. Helena vai aparecer e vai tentar se defender, porque Hécuba odeia ela. Hécuba quer ver a bicha destroçada, né? Quer vingança, porque ela atribui a Helena a culpa, né, dos infortúnios de Troia. O que acaba acontecendo é que a gente vai ter esses diálogos maravilhosos em que Helena se defende e Hécuba a acusa. E a Helena vai dizer, ela vai apelar para aquela história que também é um mito envolvendo o envolvimento dela com o Paris, de que a culpa não foi dela, porque existe essa história de que a aproximação da Helena com Paris acontece porque 3 deusas fizeram uma espécie de aposta. Então elas encontram Paris num bosque e perguntam para ele, isso o Paris não tinha nem voltado ainda para Troia. E aí elas perguntam pro Paris qual era a deusa mais bonita, enfim, tinha, eu acho que tava, Afrodite estava também, e eu não lembro quem é a terceira. Mas enfim, elas perguntam e Paris escolhe Afrodite. Afrodite lhe dá em retribuição, ela diz que vai lhe dar o amor da mulher mais bonita que existe. E a mulher mais bonita é a Helena. Só que a Helena, que por acaso estava casada com outro. Né? Então, esse seria o motivo da aproximação do Paris com a Helena. O Paris é mandado pelo Príamo, num determinado momento, para fazer uma visita diplomática para os espartanos. Ele é hospedado na casa. Agamenon bem ligou para ele, meio dá uma esnobada nele, sai. E aí, então, Paris leva a Helena embora com ele, quando ele regressa para Troia. Essa peça também, essa história, ela também não tá aqui, nessa peça As Troianas. Mas a Helena usa dessa história, né, que é tradicional, sobre o motivo da sua união, para se defender. Então ela bota a culpa nas deusas, ela fala, a culpa não é minha, foi os deuses que quiseram, entendeu? Não pude decidir, fui raptada, enfim. E a Hécuba vai se contrapor, dizendo que não, que se ela quisesse ela não teria ido, que se ela quisesse ela poderia ter voltado, que ela, Hécuba, teria ajudado a Helena a voltar, se ela quisesse voltar. E aí a gente vê aí o momentinho alfinetada do Eurípides, porque exatamente esse Eurípides que já vê os deuses com outros olhos, ele vai botar na boca da Hécuba uma fala em que ela fala, mas que coisa ridícula, você acha que os deuses não tem nada melhor para fazer do que ficar fazendo aposta com réis mortais? Já é o Eurípides questionando um pouco esse modo como os deuses são descritos, né? Pessoas ciumentas, né? Pessoas cheias de caprichos, né? E Eurípides, que já era muito marcado por essa visão mais racional das coisas, né, bastante influenciado pelos filósofos da sua época. Por que razão Hera, divina, nutriria desejo tão insano de ser a mais bela? Seria para conquistar melhor esposo que Zeus onipotente? Quereria Palas credenciar-se a esposa de qualquer dos deuses? Ela que obteve de seu pai o privilégio de ser eternamente virgem, pois as núpcias lhe repugnavam? Não procures disfarçar a tua perversão atribuindo às deusas tamanha insensatez. Pessoas ponderadas jamais irão acreditar na tua história. Ótima essa fala, né? E é bem a cara do Eurípides, assim. Depois desse embate aí entre Hécuba e Helena, trazem o corpinho do pobre Astianax despedaçado depois de ser jogado do alto, né? E o arauto dos gregos, ele se apieda da situação das troianas e decide permitir que Hécuba enterre o seu neto, porque o menino ele é arrancado dos braços da Andrômaca, e a Andrômaca não pode se despedir dele e ela não pode enterrar ele, porque tão logo o menino é levado, uma nau leva a Andrômaca embora. Então, quando o cadáver dele volta, Hécuba, ele vai dar essa permissão, assim, meio por baixo dos panos, de a Hécuba enterrar o seu neto. Então é isso, essa é uma peça de lamento, ela é esse grande lamento das troianas pelo seu destino como espólio de guerra, e que é interessante porque em vários momentos a Hécuba critica a insanidade dos homens, né? A insensatez dos homens, esses que querem guerrear, esses que querem brigar, esses que querem destruir,
Enfim, então a gente não deixa de ter aí uma oposição feminino-masculino dessa mulher que se coloca, que se reconhece como uma ex-líder empática, né? A ex-líder empática dos troianos e que está criticando os empreendimentos, as empreitadas masculinas de guerra. E é interessante também porque o Eurípides pega a guerra, um tema muito comum na literatura grega, e mostra de um outro viés. Não o viés das batalhas, né, e das negociações, enfim, mas do viés dos derrotados, né, e do que acontece com eles. Então, assim, é uma peça onde o Eurípides demonstra grande simpatia com os derrotados, né, com aqueles que ficaram depois da destruição da cidade, enfim, e estão aí prestes a ser transformados em exilados, estrangeiros, escravos. É isso, então, uma peça que eu gostei muitíssimo de ler. Se eu tiver tempo, eu vou tentar ler a Agamenon também, porque vai ter um período ali em que a Cassandra estaria presente. Eu não tenho certeza se a Cassandra está nessa peça, mas assim, ela deveria estar, porque é um recorte do tempo e do espaço onde ela estaria. Mas eu sei que tem uma outra peça, eu acho que é uma peça chamada Alexandra, que é sobre ela. Eu não tenho essa peça e ela não tem nessa ediçãozinha da Zahara, eu acho que ela saiu pela 34. A Alexandra é a Cassandra. Por que se chama Alexandra? Não sei, mas eu vou ver se eu consigo achar esse texto e vamos ver se dá tempo de ler mais alguma coisa sobre Cassandra até o fim do mês, quando a gente finalmente vai ler o reconto aqui da escritora alemã Christa Wolf. É isso, muito obrigada a vocês pela companhia. Me digam se vocês já leram As Troianas, o que vocês acharam, se vocês já leram Eurípides, se gostam dele. Beijinhos e até a próxima. Tchau.